Olá, muito boa noite. Estamos muito felizes pelo privilégio que temos de iniciar mais uma transmissão das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham, Seekonk, Pawtucket, e juntos podermos iniciar uma jornada extremamente importante. Jornada esta após 21 semanas estudando o dom de profecia. A partir de hoje e nas próximas 41 semanas, vamos estudar aquele que é considerado pela própria autora a sua mais importante obra, o livro O Grande Conflito. E desde já quero convidar você a, de fato, usufruir da leitura do mesmo. Quero informar as igrejas de Framingham e Seekonk que a partir do próximo fim de semana a edição missionária vai estar disponível para que você possa também presentear alguém com a leitura deste livro, ou você que ainda não possui, possa tê-lo gratuitamente, ok? Temos alguns exemplares que serão então distribuídos nas nossas igrejas, tanto de Seekonk quanto Framingham. A igreja de Pawtucket já lançamos o livro no último sábado e temos o projeto de fazê-lo nas demais neste dia 14 de outubro, ok? Se você tem em casa a edição cheia, a edição completa, você também pode acompanhar. A divisão dos capítulos é a mesma. Também está disponível aqui no chat do Zoom e também na descrição de cada vídeo nas páginas do Facebook, uma edição em PDF e também um audiolivro. Você que, de repente, não tem tanto assim o hábito da leitura, não é? Mas que, de repente, enquanto vai ao trabalho e enquanto está fazendo a sua atividade de casa, você pode colocar aí no seu telefone, no seu iPad, e você pode, então, ouvir a leitura do livro. Tanto o link do PDF quanto do audiolivro estão disponíveis para você, para que você possa usufruir do estudo deste importante livro, especialmente para essa época em que estamos vivendo. Interessante a triste coincidência daquilo que está acontecendo no Oriente Médio, e exatamente na semana em que programamos o início desse estudo. E você vai perceber como nós somos abençoados pelo privilégio de termos acesso a estes escritos especiais inspirados por Deus. Certamente, se você acompanhou a nossa série anterior sobre o dom de profecia, muito mais você vai poder agora tomar proveito do estudo que estamos iniciando hoje. Então, por favor, eu sempre vou estar pedindo a você, serão 42 semanas, ok? A partir de hoje, contando com a de hoje, 42 semanas, são 42 capítulos que eu convido você a ler durante esse período. Não vai ficar uma leitura pesada, uma semana para cada capítulo, são poucas páginas para cada capítulo, então eu tenho certeza que você, em oração, vai conseguir acompanhar e juntos vamos poder, então, usufruir desse estudo durante estas semanas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu aproveito para pedir a você que nos acompanha, tanto no Zoom quanto pelo Facebook, compartilhe o link do nosso culto distrital online aqui das Igrejas Adventistas de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Compartilhe o link da nossa transmissão nas suas mídias sociais. Convide pessoas que possam também usufruir desse estudo da Palavra de Deus especial que estamos iniciando nesta noite. Lembrando que, durante cada nova semana, nós fazemos esse mesmo estudo presencial lá na igreja de Pawtucket, ok? Nossa igreja de Pawtucket tem um culto às terças-feiras e nós estamos estudando o mesmo conteúdo. Então, terça-feira, se você está próximo ali a Pawtucket, não é? Ali em Seekonk, Providence, Attleboro, enfim, aquela região ao redor ali de Pawtucket, você pode, se quiser, também estar presencialmente conosco às 7h30 da noite. E
às quartas-feiras, sempre estaremos aqui online para o estudo deste importante livro, desta importante obra. Quero orar com você e convidá-lo a louvar o nome de Deus. Na sequência, vamos então ter também um momento de oração intercessora. Desde já, pastor Hamilton Guiz, seja bem-vindo, e se você puder contribuir conosco, pastor, depois do hino, eu quero convidá-lo a orar para nós de forma intercessora, ok? Vamos então ter uma breve oração de abertura e vamos louvar o nome de Deus. Senhor Jesus, estamos iniciando hoje um projeto extremamente especial, um projeto extremamente importante. Dar a nossa atenção para o estudo desta obra, que é totalmente focada no tempo em que estamos vivendo. Tivemos um preparo de 21 semanas, com mensagens que exploraram o dom de profecia, como que recebemos este presente de Deus. E agora, Senhor Jesus, estamos pedindo a Tua bênção para esta nova jornada que vamos iniciar agora. Que o Teu Espírito esteja adiante, trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, nos mostrando que em meio ao caos deste mundo mergulhado no pecado, existe a certeza de estarmos indo até um porto seguro, a nossa salvação. Então, Senhor, nos acompanhe e ajuda-nos ao estudarmos as páginas deste livro e estarmos atentos para os sinais que mostram que o nosso Salvador se aproxima. Esteja conosco, as pessoas que estão conosco ao vivo e aqueles que, porventura, venham a assistir esta mensagem em outro momento. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que sempre os links vão ser os mesmos, ok? Durante todo esse processo, tá certo? Tanto nas páginas do Facebook quanto aqui no Zoom, você sempre terá os mesmos links à disposição. E todas as mensagens estarão disponíveis após a sua transmissão ao vivo nas páginas do Facebook, não é? No setor de vídeos de cada página, Framingham, Seacon, Pawtucket e Família Primeiro Encontro, e no nosso canal do YouTube. Lá também você vai ter, assim que eu encerro a mensagem ao vivo, eu já disponibilizo no nosso canal do YouTube, o link está aí disponível para você também. Peço que você aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube e você vai poder também rever e repartir a mensagem após ela ir ao ar, ao vivo, ok? Muito bem, nesse momento, então, eu convido você a louvarmos juntos o nome do Senhor, para que possamos, então, na sequência, ter o nosso instante de oração e estudo da palavra. Vamos aqui louvar um hino extremamente conhecido, Novinário Adventista, O Dia Não Sei. E na sequência voltaremos para estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Então, por favor, convido você nesse instante a louvar a Deus. O dia não sei do regresso do esposo, mas pelos sinais sigo esperançoso, pois logo virá esse evento glorioso, mas o dia não sei.
Amém. A certeza que eu e você temos de reencontrar, de ter este momento com o nosso Deus, finalmente. O dia não sabemos, mas temos plena convicção e certeza, Cristo virá. Uma boa noite para o querido Flávio Heinck, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Flávio, assim como também a Rosângela. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, um bom dia. Uma boa noite para minha sogra, Elci, vida longa. Querida Terezinha Onofrio, também conosco, direto de São Paulo, as duas. Marlene Borges, querida, Deus esteja com você e toda a sua família e a amada Igreja do Campo de Fora. Deus abençoe. Aqui pela página de Framingham, nós temos a Virgínia Graça, também do Campo de Fora, Maria de Jesus, pedindo bênçãos a Deus e a vocês todos. Uma boa noite, agradeço a Deus pela vida, todas as maravilhas que nos tem concedido e por esse culto que se iniciou, e que Deus seja louvado, né? Esse novo estudo agora do nosso livro Grande Conflito. Também a Ana Paula Rodovalho está conosco aqui pela página de Framingham, pela página de Seekonk. Nós temos aqui a Natália, a Silvana Sintra, a Gorete, Marcos Alexandre. O Marcos Alexandre, inclusive, pede oração pela a saúde da sua irmã Fátima. Aliás, desculpe, pede em favor da sua irmã Fátima e família dela. Boa noite, querida Lenice, Vertentes, Pernambuco. Uma boa noite a toda a família. Wilson, João Vitor, seu Rafael, Maria Aparecida, Ariane, Ariel, todos aí estejam abençoados. Lúcia Medeiros também já está conosco, nossa irmã Anne Teles, nossa irmã Esther Nascimento, a Rosângela, como já cumprimentei, a Michele Del Duque, já está com a gente também a Carmen Souza, Rizomar Sobral, direto da Paraíba, João Pessoa, Valdegrácia Fonseca, também a Rosângela está escrevendo aqui, oremos por todos que infelizmente que sabemos que estão sofrendo nesta guerra, é o mesmo pedido da Michele, né, as vítimas tanto do lado de Israel quanto os inocentes do lado da Palestina também, que Deus tenha misericórdia. Anne Teles pede que oremos pela sua família e agradece desde já. Aqui pelo nosso Zoom, temos Maécia, Alexandra, que bom que está conosco, querida, saúde para você. Hamilton Guiz, Belmira, Carolina e Manuel, Dayana, a Gabriel, a Mizadai, também a Abigail. Temos 1, 2, 3, 4 iPhones com a mesma sigla aqui. Então eu vou arriscar. Márcio e Joelma, Jocelyn da Flórida, a Rose de Everett e mais algum outro iPhone semelhante aqui. Eu creio que seja da nossa irmã de Framingham, Simonelli, não é? Eu acredito que sim. Estênia, Akron, Bruna, Leide Santos, Márcio Sampaio, Solange e Arthur, Maria Ramos, a Jennifer. Jennifer passou a madrugada aí todo no hospital hoje com a sua mãe, Maria Ramos, voltaram para casa aí por volta das 2 da tarde, havia uma suspeita de apendicite, mas não foi confirmada, ela já voltou para casa e que Deus continue cuidando da saúde da Jennifer e que bom que ela está sem o risco da apendicite. Deus seja louvado, Maria. Querida Michele Neemias, Patrícia, Ricardo e Camila, Solange, Eduardo, Kaylin, Stani Marques, professora Lilian, também Danilo e Benjamin, Viviane Cruz, Renato e seu trio de meninos, e também o Olisson, Rosiane e os filhos. Que bênção! Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Nós temos aqui, então, Ana Cláudia. Então um dos celulares é da Ana Cláudia. Obrigado, Ana. Então nós temos aqui Ana Cláudia, Joelma e Márcio, Jocelyn e também a Rose de Everett. Que Deus esteja com todos vocês. Nós temos aqui a Sandra, também é dona de um dos iPhones. Seja bem-vinda de novo, Sandra, que Deus abençoe. Deixe-me ver aqui. A Maria Ramos agradece a Deus pelas orações, né, que foram feitas em prol da Jennifer. Ela está bem e seus exames deram todos normais. Que Deus esteja com você. Então, obrigado, Ana Cláudia, obrigado, Sandra, obrigado, Jocelyn,
Que Deus abençoe a todos. Nosso irmão Norton, evangelista também lá em Minas Gerais, está com a gente. Já saiu o resultado do seu vestibular, Norton? Conta para a gente se você já está pronto para mudar-se para a Faculdade de Teologia Adventista no Paraná. Maria de Jesus pede oração em favor dela e da sua família e por todos que estão sofrendo na guerra. É muito triste saber das barbaridades. Que Deus cuide de cada uma destas pessoas. Pastor Hamilton, por favor, colocando diante do Senhor. Ana Cláudia é uma amiga lá do Cape Cod. Que bom! Seja bem-vinda, Ana. Sinta-se bem conosco, tá bem? Que Deus esteja com você e sua família. Pastor Hamilton, então, coloque diante do Senhor todas essas pessoas queridas que estão conosco, com seus pedidos, agradecimentos, e que Deus nos abençoe no início desta jornada também. Ok. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus poderoso, maravilhoso, Criador, mantenedor, Deus de amor e bondade. Nós te agradecemos pelo privilégio de mais um dia de luta que tivemos, vitórias, proteção, amparo. E mais uma vez temos o privilégio de estudar este livro sobre o grande conflito, que fazemos parte no momento em que nós estamos vivendo neste mundo. Nós queremos te pedir, ó Deus, que interceda em primeiro lugar pelo pastor Walter, que ele seja abençoado mais uma vez ao transmitir a tua mensagem e que os pedidos e agradecimentos que foram colocados possam ter a bênção e os favores do Senhor. Colocamos as vítimas dessa possível guerra ou dessa guerra no Israel e do Hamas em tuas bondosas mãos. O Senhor sabe que o Senhor tem poder para resolver e nos dar a tua paz. Nós queremos pedir em favor das vítimas, dos inocentes e das pessoas que vivem ali. Também, Senhor, pedimos em favor do teu povo espalhado na face da terra. Vivemos os últimos instantes da história deste mundo. Fazemos parte desse povo final. E que nós queremos te pedir, ó Deus, assim como nós cantamos, que o Senhor virá. Nós não sabemos a hora, mas queremos estar preparados. Amém. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e te agradecemos imensamente de coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Deus seja Muito bem, louvado. meus queridos. Como disse o pastor, essa vai ser uma jornada em que eu e você vamos precisar muito de oração uns pelos outros, tá bem? Nada é fácil quando nós nos envolvemos com o conteúdo desse livro. Será um grande desafio. E, mais uma vez, fica aqui a orientação para quem chegou depois da abertura. Nossas igrejas adventistas em toda a América do Sul e aqui as igrejas de língua portuguesa estão empenhados na distribuição dessa versão condensada, missionária. Muitos adventistas têm em suas casas a versão completa, essa daqui com a capa dura, mas não importa, o conteúdo é o mesmo, tá certo? E é importante, e eu incentivo você a ler este livro. Caso esse livro não esteja disponível onde você nos assiste, eu coloquei aqui, tanto na mensagem do Facebook, quanto também na mensagem do Zoom, a versão em PDF. Você clica e baixa aí no seu celular, no seu computador, e também uma versão em áudio. O livro é lido para você ouvir. Mas, por favor, a cada semana dedique a leitura de um capítulo, pelo menos. Nós vamos estar aqui juntos nesta jornada por 42 semanas. Que Deus nos ajude. Um ano tem 52 semanas, só para vocês terem noção. E nós vamos estar juntos a partir de agora por 42. A cada semana estudando um novo capítulo. E é muito importante que você leia. E ao ler, que você também seja adepto aqui daquilo que eu sempre peço para vocês, de estar marcando, tá bom? Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu livro, todo marcadinho,
Eu ganhei, inclusive, da minha esposa aqui, um brinquedo que eu estou amando. Veja só, é uma coleção de canetas marca-texto, porque ela sabe que eu sou um ávido consumidor dessas canetas aqui nos meus estudos. Então, eu sugiro a você que tenha aí sempre uma Bíblia, o livro Grande Conflito e um caderninho para anotar as dicas e as orientações. Por exemplo, eu coloco aqui na cor laranja todas as passagens bíblicas. Então, para que vocês tenham uma noção de muitas passagens bíblicas que Ellen White usa durante o escrito dos seus livros. Então, é importante que nós nos empenhemos, nós vamos realmente nos aprofundar nesse estudo e eu peço que você ore a respeito disso. Ok, meus queridos? Muito bem, vamos então iniciar esta jornada. A partir de agora, se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, eu peço que você escreva tanto aqui no corpo do chat do Zoom, quanto nos comentários do Face, mas eu não vou ter acesso visual agora. A minha tela vai ser cheia pelos slides, então eu leio sempre depois, ok? Pastor, esta série será todos os dias? Obrigado, Norton. Todas as quartas-feiras, tá certo? Toda quarta-feira, 7h30 da noite, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, 8h30 aí no Brasil, 9h30 no Cabo Verde, todas as quartas à noite, tá certo? Antes dessa, nós estudamos durante 21 semanas o dom de profecia, na Bíblia e na história. E agora vamos estudar a série O Grande Conflito por 42 semanas, 42 quartas-feiras. É só convidar, Norton, é só convidar todos que vocês quiserem convidar. E outra, se a pessoa perder a mensagem do dia, ela vai estar disponível tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, conforme os endereços que vocês têm aí. O endereço está no chat do Zoom, Norton, no começo do chat. Role lá para cima o chat e você tem todos os links disponíveis, incluindo o YouTube, ok? Vamos lá? Vamos avançar pela graça de Deus? Então, me permitam aqui abrir os slides que sempre a gente prepara com muito carinho para facilitar aqui o nosso estudo e que você possa, então, acompanhar. Diana, basta que o Norton role as conversas para cima. É só olhar no chat aí, meu amigo. É a primeira coisa do chat. Você tem um salve do Wallison e, na sequência, você tem todos os links, inclusive do audiolivro, tem tudo aí, tá tudo à disposição, tá bom? Vamos lá. Abrindo, então, aqui o nosso PowerPoint, para que a gente possa acompanhar com mais facilidade a mensagem. Muito bem, meus queridos, o grande conflito. Vocês vão perceber pelo conteúdo do nosso estudo, da nossa leitura, que a impressão que a gente tem é que esse material foi escrito ontem, ou pelo menos a partir do domingo. É muito interessante como, de fato, esse livro descreve exatamente o tempo em que estamos vivendo. E que Deus nos acompanhe, Shirley, nesta nossa jornada, irmã Laurença, que todos nós possamos ter aqui a oportunidade de aprendermos juntos a respeito do tempo em que estamos vivendo. O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Vamos para o título desta noite. Estamos na seção número 1 do livro, ok? E vamos então estudar o capítulo número 1. Seção número 1, o destino do mundo. Capítulo número 1, predito o destino no mundo. Eu vou aqui compartilhar com vocês uma notícia que foi ao ar no dia 26 de janeiro deste ano, tá certo? 26 de janeiro deste ano. Prestem atenção. Cientistas alertam que estamos cada vez mais próximos do fim do mundo. O chamado relógio do juízo final, criado para alertar a humanidade sobre os maiores perigos que existem, foi adiantado para 90 segundos perto da meia-noite. O risco de um conflito nuclear e as mudanças climáticas ameaçam o futuro do planeta.
Este é o tipo de anúncio que nenhum cientista gostaria de fazer, mas a realidade se impõe. 90 seconds to midnight. 90 segundos para a meia-noite. O alerta do boletim dos cientistas atômicos indica que o mundo nunca esteve tão perto do fim como agora. A posição dos ponteiros do relógio é determinada após uma série de análises que medem a probabilidade de eventos catastróficos, como guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. O relógio do juízo final tenta indicar o quão perto a humanidade está de destruir o planeta, mas não dá uma medida exata de quanto tempo nos resta. O ajuste anterior ocorreu em 2020, quando os ponteiros passaram a marcar 100 segundos por causa da ameaça da pandemia. 2 anos depois, a escalada de tensão entre Ucrânia e a Rússia teve peso significativo na tomada desta decisão. Com o relógio do juízo final agora pensado e intencionalmente marcando 90 segundos para meia-noite, realmente não há tempo a perder. No time to waste. O relógio foi criado em 1947 por um grupo de cientistas atômicos, incluindo Albert Einstein. Em 76 anos de uso, os ponteiros já mudaram de posição diversas vezes por influências de outras guerras. Inicialmente, ele marcava 7 minutos. Agora, com apenas 90 segundos para o fim do mundo, o principal alerta não é apenas para a ameaça de um conflito nuclear. Mas sim o iminente colapso ecológico ao qual estamos conduzindo por um modo de vida, né, completamente insustentável. Nós precisamos, de fato, não apenas governos, mas a sociedade como um todo, parar, né, puxar o freio de mão e entender que a rota em que nós estamos é uma rota suicida. A rota em que nós estamos, de acordo com o professor universitário, é uma rota suicida. Meus irmãos, amigos queridos, estamos iniciando uma jornada que, de forma extremamente interessante, vocês puderam notar aí, os próprios cientistas chamam a contagem regressiva que se enxerga através da própria ciência como juízo final. É interessante como não estamos preocupados aqui com o aspecto religioso, hein? Nós estamos vendo que é um grupo de cientistas da área da física, entre outros, e um grupo que se iniciou com Albert Einstein. Notem, 1947. E este grupo, então, agora se reúne e eles avaliam as circunstâncias do planeta e chegam a esta conclusão de que o planeta está caminhando para o seu fim. Interessante a gente notar isto. A gente nota que, de fato, é inegável que existe um medo silencioso, um medo inconsciente entre os seres humanos, amigos e irmãos. Um medo de que realmente estamos caminhando para o caos. Por mais que alguns não queiram, muitas vezes externar isso, existe sim esta preocupação a respeito do que será o futuro deste planeta, como caminhar diante desses desafios como catástrofes naturais. Hoje mesmo acompanhava uma reportagem sobre a região do Amazonas. Existem rios do Amazonas que simplesmente estão secos, desaparecendo. A população está sem acesso à água potável. E aqueles que dependem dos rios para se transportar estão ficando isolados. O exército precisa chegar até eles por helicóptero. Caso contrário, eles estão passando fome e sede em meio à Amazônia. Por outro lado, o sul do Brasil está aí com iminência de novamente passar por enchentes. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Sem contar situações recentes, como tivemos novamente um terremoto no Afeganistão. Então, a natureza está em ebulição, os ânimos estão em ebulição, guerra na Ucrânia e Rússia, agora essa situação de Israel com o grupo terrorista Hamas, que faz vítimas dos dois lados, tanto entre os israelenses quanto aqueles que são os palestinos inocentes, que não são envolvidos com os terroristas, mas acabam sendo vítimas também.
uma escalada de violência. Então há um medo inconsciente entre os seres humanos, uma espécie de angústia sufocante que parece cobrar respostas claras, quando até a ciência está se volta os seus olhos para um possível fim do mundo. Entre outras situações, se discute também que uma caminhada para o fim deste mundo é exatamente o Sol. É dito que o Sol, por ser uma estrela, ele irá deixar de existir. E antes de deixar de existir, ele vai exatamente afetar os planetas mais próximos, Marte, Vênus e depois a Terra. Mas isso, de acordo com os cálculos, daqui 5 bilhões de anos. Ora, será que a gente realmente duraria mais 5 bilhões de anos, ao passo em que as coisas estão? Queridos, eu sugiro que eu e você possamos ir a uma outra fonte, a fim de que nós tenhamos a oportunidade de, em meio a tantas especulações e perspectivas catastróficas, ter certeza de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E é isso que nos garante. E esta certeza sempre vai estar pautada na palavra de Deus. E eu espero que a Bíblia esteja fácil aí para você, a fim de que juntos nós possamos estudar o seu texto e ter a convicção, desde já, que o fim deste mundo é apenas o começo. Lembre-se disto, o fim, para aquele que crê em o nome de Jesus, o fim do mundo é o começo. Você aceita desde já? Abra comigo, por favor, discurso apocalíptico de Jesus. Eu sugiro, então, que eu e você possamos seguir as orientações da Bíblia e do dom de profecia, a fim de que eu e você possamos avançar com a convicção de não termos medo com relação ao nosso futuro. Mateus, capítulo 24, leitura do verso número 44, melhor dizendo. Abra a sua Bíblia, Mateus 24, leitura a partir do verso número 44, por gentileza. Eu, neste estudo, estou propondo ler os versos na Bíblia, na Nova Versão Internacional, ok? Então, pode ser que o seu texto, sendo um pouco mais formal, fique um pouco diferente, mas para esse estudo eu estou usando uma versão mais contemporânea, a versão da Nova Versão Internacional. Eu leio assim: assim, também vocês precisam estar como? Preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Interessante, se formos avaliar os detalhes do ataque terrorista sofrido por Israel nesse último sábado, exatamente o ataque foi escolhido para acontecer no Shabat, no sábado, onde é conhecido que judeus e cristãos que guardam o sábado estão ali num dia voltado às ações religiosas. Então foi escolhido o horário das 6 da manhã, muitas pessoas estavam dormindo e foram atacadas e mortas dentro de suas casas. O ladrão, aquele que vem para matar e destruir, não avisa. E Jesus quer mostrar para mim e para você que o seu retorno irá pegar as pessoas também numa surpresa, como é a surpresa de um assalto. Eu e você que viemos do Brasil, e você que está no Brasil, conhece esse assunto do assalto, não é? Se eu fosse pedir para levantar a mão quem já foi assaltado, eu faço isso por vocês, porque foi assim que a pessoa que invadiu a minha casa pediu para eu ficar com os braços para o alto. Então, eles não mandam aviso, simplesmente aparecem. E Jesus diz aqui: o Filho do Homem virá num momento em que vocês menos esperam. Queridos, Jesus, ele revelou os eventos que deveriam ocorrer pouco antes da sua volta, porque ele deseja que o seu povo esteja espiritualmente preparado para encontrá-lo. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Ele não disse o dia e nem a hora, mas ele disse: vão existir sinais.
E vocês devem estar espiritualmente preparados para interpretar estes sinais e entender que o dia está chegando. Neste sermão apocalíptico do capítulo 24 de Mateus, Jesus descreve a destruição de Jerusalém, além também de eventos relacionados à sua segunda vinda. Trata-se de um capítulo que tem as chaves para a compreensão do passado, do presente e do futuro, revelando que a história e a profecia estão intimamente relacionadas, meus queridos. Por favor, não aceitem mais que pessoas desdenhem de você porque você crê na Bíblia. Meus queridos, a história e a profecia estão intimamente relacionadas. Estudamos isso por 21 semanas. História e profecia andam juntos, ligadas por questões fundamentais, e estas questões envolvem o grande conflito entre o bem e o mal. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhava para Jerusalém. E tudo era lindo, tudo era calmo, um cenário que inspirava alegria, admiração, especialmente naquilo que era o motivo de maior orgulho de todo judeu, o templo. E Jesus até seria recebido como rei, numa entrada triunfal em Jerusalém, mas os seus pensamentos não compartilhavam de alegria naquele momento. Todos naquela grande expectativa, naquela alegria, mas Jesus tinha pensamentos muito diferentes na sua mente, enquanto contemplava Jerusalém. Deixe Mateus 24 aí marcado. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 19. Lucas, capítulo 19. Leia comigo a partir do verso 41. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41. Por favor, consulte a palavra de Deus e nós lemos. Eu leio na Nova Versão Internacional. Quando se aproximou e viu a cidade, o que fez Jesus, meus irmãos e amigos? Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, se você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados, e também a lançarão por terra, você e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Não dá a impressão que foi escrito no domingo esse texto? Baseado em que estamos assistindo? Meus queridos, o dom profético, ele amplia a informação que eu e você temos da Bíblia. A Bíblia, ela é toda suficiente para a nossa regra de fé e prática, mas através do dom de profecia, nós temos a oportunidade de ampliar a informação a respeito do texto bíblico. Este choro de Jesus era causado por todo o sofrimento que iria sobrevir aos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e da impenitência daqueles que Jesus viera abençoar e salvar. A Bíblia diz: Jesus veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram. E por rejeitarem Cristo como Messias, as consequências foram terríveis. Lamentavelmente, a história daquele povo, que foi um povo favorecido, uma vez que Jesus nasceu entre eles, foi uma grande graça para o povo judeu. Então, houve ali, ao invés de eles aproveitarem esta bênção, eles então tiveram um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e menosprezado as oportunidades. O próprio Filho de Deus foi enviado para estar em meio deles e para fazer com que eles se arrependessem e pudessem aceitar a mensagem do Evangelho
como ela é, o próprio Cristo. Olha que passagem linda nós encontramos em Salmo 80, verso 8. Abra a palavra, por favor. Salmo número 80, leitura do verso número 8. Salmo 80, leitura do verso número 8. Do Egito trouxeste uma videira. Veja que coisa linda. Não vem à sua mente exatamente o quadro de João capítulo 15, Jesus dizendo, eu sou a videira e vocês os ramos? Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Então, queridos, Jesus Cristo é a videira, ele foi trazido para ser colocado entre o seu povo, o povo judeu, mas infelizmente estas pessoas não se deram conta do privilégio. Jesus, quando veio a este mundo, encarnou-se, atendeu a todas as classes de maneira igual. Ele não fazia nenhum tipo de diferenciação, de preconceito, ricos e pobres, cegos e que enxergavam, coxos e que andavam corretamente, enfim, nenhum tipo de discriminação. A todos era estendido o mesmo convite. Convite de Mateus 11, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Jesus viveu para atender às necessidades e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens, para que aceitassem o dom da vida. Você que me assiste, me ouve, você aceita Jesus como sendo o dom da sua vida? Mas quando Cristo olhava sobre Jerusalém, ele se achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. E olhando através dos séculos futuros, ele via o povo do concerto espalhado por todos os países. Você sabe muito bem que esta profecia se cumpriu. Israel não tinha sequer um lugar para chamar de país. Onde eles estão hoje, estão ali por um acordo feito entre as nações da ONU e que estabeleceram naquela região o Estado de Israel, mas eles não tinham sequer uma terra para chamar de sua. Tanto assim que há o conflito com os palestinos até hoje, desde 1948, e logo na sequência em que o Estado de Israel foi montado, Egito, Síria, todos entraram em conflito contra eles. Então, aquilo que Jesus havia predito séculos atrás, se cumpriu. Eles foram espalhados, não teriam uma terra para chamar de sua. A majestade do céu está em prantos porque ele viu isso. Irmãos, Jesus viu, já naqueles dias, o que ia acontecer, o que aconteceu neste sábado. Por isso ele chorou. Jesus, a majestade do céu em prantos. Isso nos revela a malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito, salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Tudo isso que todos nós colhemos. E aqui não é uma questão que envolva judeu, palestino, etc. Não. Tudo que estamos colhendo como raça humana, nesse tempo do fim, essa escalada da violência, essa escalada das situações, das catástrofes naturais, tudo é consequência da transgressão da lei de Deus. E aqui nós chegamos ao ponto alto da nossa reflexão, nesta primeira oportunidade do estudo do capítulo 1. Jesus, olhando para nós, povo da última geração, viu o nosso mundo envolto num engano semelhante ao engano que causou a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Meu irmão, minha irmã, Jesus enxergou o contexto em que você está vivendo hoje. Aliás, Jesus orou por você.
A oração sacerdotal de Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele menciona: eu oro por aqueles que virão a crer em mim. Ou seja, você e eu, Jesus orou por você. Você aceita? Isso te dá ânimo? Então, por favor, esteja atento às lições que a profecia nos mostra a respeito do que aconteceu no passado, para que nós possamos nos posicionar no presente e não termos medo do futuro. Por isso, atentem, na página 22, lembrem-se que eu uso a paginação deste livro completo, tá bem? Pode ser diferente, certamente é diferente da paginação da versão missionária, mas você vai encontrar estas citações que eu coloco aqui, todos no livro, preferencialmente da versão completa. E na página 22 nós lemos: o grande pecado dos judeus foi rejeitar quem? Cristo. E o grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem o quê, meus queridos? A lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Então aqui está a grande causa da ruína da humanidade. 2 caminhos nós temos que evitar. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. 2 caminhos têm que ser evitados. Primeiro, rejeitar Cristo como Messias. Jamais rejeite Jesus Cristo como Messias. E segundo caminho, não rejeite a lei de Deus. Evite esse caminho também. Pegou a visão? Está claro para você? Tudo que está acontecendo de ruim ao nosso redor tem o seu ponto focal nesta circunstância. A rejeição de Cristo como nosso Senhor e Salvador e a rejeição da sua lei, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Êxodo 20, a partir desse capítulo de Êxodo 20, você conhece, e esta lei está vigente até hoje. A lei de Deus é eterna, ela não muda, e ela não foi dada a judeus, tá bom? Não foi dada a judeus, especialmente o sábado, ele já foi entregue para nós na semana da criação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não havia um judeu na face da terra quando o sábado foi instituído por Deus como uma obrigação para nós. A sua lei é tão eterna quanto é o seu caráter. O que foi entregue ali aos judeus em tábuas da lei foi uma expressão do caráter eterno de Deus. E o caráter de Deus é amor. Os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso sempre vai existir. Então, por favor, quando estamos em meio a este caos, a este medo generalizado, o terrorismo muda o ambiente de qualquer lugar. Haja visto o que enfrentamos aqui nos Estados Unidos no 11 de setembro. O país nunca foi o mesmo depois daquilo. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem disso. Então o medo está no ar. Mas acima do medo, não abra mão da sua fé em Cristo e de andar conforme a sua lei. No contexto do seu discurso apocalíptico, no capítulo 24 de Mateus, volte a sua atenção, por favor. Agora o verso número 2. O próprio Jesus pergunta e ele mesmo responde. Capítulo 24, verso 2. Vocês estão vendo tudo isto? Os discípulos, como bons judeus, estavam ali com Jesus, admirando Jerusalém, especialmente admirando a formosura do templo. O templo que era uma das maravilhas do mundo antigo, iniciado por Davi, mas concluído por Salomão. Era uma extraordinária construção, com pedras de mármore branco. Era algo que realmente enchia os olhos. E Jesus, caminhando naquele ambiente, ele pergunta: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas
derrubadas. A profecia que Jesus proferiu tinha duplo sentido. Preste atenção. Esta profecia da destruição de Jerusalém tinha um duplo sentido. Ao mesmo tempo que prefigurava a então destruição que acabou acontecendo cerca de 40 anos depois desta profecia, cerca de 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém então foi destruída. Mas além deste cumprimento, num primeiro aspecto, também representa igualmente os terrores que vão acontecer até o último dia. Aplica-se a destruição de Jerusalém no ano 70, mas se aplica também ao tempo do fim, o tempo em que eu e você estamos vivendo. Há motivos para você ter medo? Haveria, se você não conhecesse e aceitasse a profecia. Porque note algo que nós vamos compartilhar agora em nome de Jesus. Israel desdenhou da proteção divina. Agora, eles estavam sem defesa. Estava despedaçado também a unidade interna de Israel. Enquanto os romanos sitiaram Jerusalém, dentro de Israel haviam pelo menos 3 grupos dissidentes. E não há desgraça maior para um povo do que estar dividido entre si mesmo, dentro de si mesmo. Haja visto muitas das nossas igrejas. Há igrejas que estão separadas, há pessoas que estão com A, com B, com C. Olha só o que acontece com o nosso país, o Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, separados por causa dessa maldita política. A separação interna, ela nos destrói por dentro. E Israel, cercada pelos inimigos, estava dividida por dentro também. E, meus queridos, o relato histórico, inclusive do próprio conhecido historiador Flávio Joséfos, apontam que agora, dentro de Jerusalém, as brigas internas, eles matavam uns aos outros, o sangue corria nas ruas, nas construções de Jerusalém, as pessoas eram mortas nas mãos dos seus próprios irmãos e irmãs. E agora que os soldados romanos estavam invadindo, derrubando as fortificações, matavam também os seus homens de guerra. É dito que havia tanto sangue correndo, por exemplo, dentro do templo, que o próprio sangue apagava as chamas do incêndio que os soldados romanos provocaram no ano de 70. Contudo, e aqui vem o destaque muito importante, página 30 desta versão que eu tenho em mãos aqui, do livro Grande Conflito, você lê: quantos morreram dos fiéis a Cristo? Quantos? Nenhum. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. E isto também se dá nos dias que antecedem a volta de Cristo Jesus. Não é necessário que eu e você morramos na ignorância e nas trevas. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade de obedecer ao aviso do Salvador. Jesus predisse: quando os romanos surgirem ao redor de Jerusalém, este é o sinal. Orem para que você consiga fugir. Ore para que a fuga não aconteça no sábado. Jesus deu toda a descrição, meus queridos. E é interessante porque no ano 66, o general romano Caio Céstio, ele cercou Jerusalém. E da mesma forma que cercou, do nada, e isso é registrado na história, do nada ele desmontou o cerco e voltou para Roma. Tanto que os soldados de Jerusalém perseguiram o exército de Caio Céstio e quase dizimaram os romanos. E enquanto os romanos fugiam e o exército de Israel corria atrás deles, os fiéis de Cristo que entenderam a mensagem fizeram o quê? Fugiram.
Aquele que está no campo, não volte para casa. Aquele que está no telhado, não entre em casa, já vá embora. Largue tudo, fuja. 4 anos depois, Tito retorna e cerca novamente Jerusalém. E aqueles que agora foram infiéis, não, imagina, de jeito algum, Deus vai proteger, mesmo que a gente não esteja nem aí com a lei dele, não estejamos nem aí no nosso relacionamento com ele, não estamos fazendo nada que ele pediu, mas ele não vai deixar destruir o templo, de jeito nenhum. No passado, a gente já ganhou tantas vezes, acabamos de colocar os romanos para correr. Deus está conosco. Nós não estamos com ele, mas Deus está conosco. Os próprios líderes religiosos estavam totalmente afastados de Deus e não se importaram com os sinais. Só que agora Tito cerca Jerusalém. E quando este cerco é reassumido pelo general Tito, no ano 70, tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os seus fundamentos, e o terreno no qual se erguia a casa sagrada foi lavrado como se lavra um campo para plantação. Acabou tudo. Abra sua Bíblia. Veja o que dizia já o profeta Jeremias. E os líderes religiosos não se importaram com a profecia. E a profecia se cumpriu, meus irmãos e amigos. Tudo que Deus diz se cumpre. Não tenha dúvida disso. E olha o que estava predito a respeito de Jerusalém. Jeremias 26:18. Miqueias de Moreset profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a coluna do templo, um monte coberto de mato. Pegou a visão? Se as pessoas fossem fiéis ao texto da profecia, eles se arrependeriam dos seus pecados e o juízo não viria. Dá para você entender isso? Se as pessoas tivessem se tornado fiéis a Deus, conforme o seu propósito, não haveria necessidade de juízo. E como é que os nossos cientistas chamam mesmo o relógio que eles calculam para o fim do mundo? Relógio do juízo final. É porque nós sabemos que estamos errados e temos contas a acertar. Mas lembre-se disso. Olha aqui. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, porque eles leram o texto, receberam a informação e foram poupados. A destruição de Jerusalém constituiu uma tremenda e solene advertência a todos aqueles que estão tratando de maneira leviana os oferecimentos da graça divina e estão resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Lembrem-se do que aconteceu no passado, meus queridos. Olhem para trás, a atitude indolente, a atitude indiferente, a atitude rebelde de um povo que teve o privilégio de ver Jesus com seus próprios olhos, de conviver com ele por 3 anos e meio, e que resistiram, preferiram o pecado à vontade de Deus. A destruição foi geral. Foram poupados aqueles que foram fiéis. Deus odeia o pecado. Lembrem-se disso. Portanto, último texto que vamos ler nesta noite, página 36. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e
pisoteou a sua lei. Irmãos, amigos, não brinquemos com Deus. Ele vai ajustar as contas com a humanidade. Preste bem atenção nas decisões do poder executivo, nas decisões do poder legislativo, nas decisões do poder judiciário. Exerça o seu direito de voto, indicando pessoas que tenham compromisso com a lei de Deus. Porque o que estamos assistindo é um festival de decisões contrárias à palavra de Deus, e isso vai ter um preço. Como teve no passado, terá um preço em nossos dias. Então, viva para Cristo e cumpra a sua vontade. Naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, enquanto os pecadores ímpios, aqueles que rejeitaram o amor de Deus, sofrem as consequências e pedem até as pedras para que caiam sobre eles, para que possam escondê-los da visão daquele que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que vai acontecer com você, que hoje toma a decisão de ser fiel a Cristo? O que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã? Mateus 24, 30 e 31. Abra sua Bíblia, destaque estes versos na sua Bíblia, em nome de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vocês se lembram o que aconteceu com os fiéis no ano 70 da destruição? Os fiéis foram poupados, ninguém morreu. Portanto, a Bíblia diz sobre você, quando o Espírito de Deus se ausentar deste planeta, ninguém mais vai morrer. Por crer em Cristo, os filhos de Deus estarão seguros. Após o Espírito Santo sair e a porta da graça se fechar, qual a serventia do sangue de um inocente no chão? Nenhuma. Os filhos de Deus estarão seguros. Você quer ficar do lado seguro desta guerra? Assim como Jesus preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava, para que pudessem escapar, ele também advertiu o mundo em que estamos vivendo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais de sua aproximação, para que todos aqueles que queiram fujam da ira de Deus contra o pecado. Meus queridos, o fim deste mundo não vai ser um sol consumindo o nosso planeta. O fim deste mundo não vai ser uma epidemia, não vai ser uma guerra nuclear, não vai ser nada de uma catástrofe natural. O fim deste mundo será a volta de nosso Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o fim do grande conflito, você crê? Mateus 24, 33, assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo. Está onde, meus queridos irmãos e irmãs? Está às portas. Louvado seja o Senhor, queridos, porque Cristo está voltando. E eu e você não precisamos ficar desesperados, amedrontados. Nós temos a segurança da revelação da sua palavra. Ele virá e virá resgatar os seus filhos e filhas. Irmãos, amigos, a história se repete. Os eventos passados ilustram o tempo do fim. O triunfo do evangelho está assegurado. E Jesus nos convida hoje a perseverar, nos exortando sobre o risco da perdição eterna. E eu pergunto a você, você aceita ser salvo pelo sangue de Cristo? É o seu desejo que Cristo salve a sua vida?
Então, por favor, não rejeite a lei de Deus e aceite a Jesus como seu Salvador, porque o final deste grande conflito já está garantido. É a vitória de Jesus e a salvação daqueles que foram crentes nele e na sua vontade. Você aceita? Orando em nome de Jesus, Senhor. Que privilégio. Tudo está revelado. O passado vai se repetir. Virá uma destruição e a vinda do Filho do Homem será tão repentina que a maioria não estará preparada. Mas nós queremos ser a minoria. Aquela minoria que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Pai nosso que está no céu, salva-nos, por favor. E que, se por acaso venhamos a morrer antes da tua volta, que possamos morrer firmes nesta promessa, mas jamais desesperados, jamais desesperançados, jamais perdidos, porque a tua vontade é clara e muito bem revelada. O Senhor ama nos salvar e fez de tudo para que isso acontecesse. Deus, abra nossa mente para o entendimento das mensagens que mostram que a tua vinda está próxima. Prepara-nos para recebê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E desde já coloca no nosso coração este propósito de investigação da Bíblia e de investigação do espírito de profecia através do livro Grande Conflito. E que juntos possamos também ajudar outras pessoas que hoje estão mergulhadas no medo, na desesperança, no desespero, achando que Deus os abandonou. Jamais! Deus sempre esteve ao lado daqueles que o buscam e os livra. E esta é a nossa certeza nesta noite. Abençoe a nossa jornada pelas próximas 41 semanas, para que nós possamos a cada dia ter mais certeza da nossa salvação, ajudando outras pessoas também a tomarem a sua decisão ao lado da vida, ao lado do amor, ao lado da justiça. Seja, Senhor, o nosso Salvador. Estamos agora aceitando-o como Cristo, nosso Messias, Senhor e Salvador, e queremos praticar a tua lei, a tua vontade, estando pronto para recebê-lo de braços abertos. Orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Muito obrigado por esta certeza. Obrigado por iniciarmos esta jornada juntos. E aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Por favor, leia até lá o capítulo número 2 do livro Grande Conflito, na versão completa ou na versão missionária, ou ouça o áudio do capítulo número 2, disponível aqui nos links que oferecemos, e também a leitura em PDF. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista dessa jornada e vamos juntos crescer na certeza da salvação. Porque, independente do que aconteça, tenha certeza, breve Jesus voltará. Uma boa noite. Boa noite.